Graça e paz ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Hoje, mais uma vez aqui para continuarmos refletindo sobre o texto de Romanos 12, 13, onde nós começamos pelo relacionamento nosso com Deus e falamos 3 aspectos desse relacionamento vertical, oferecendo-nos a Deus em culto racional, não nos conformando com o mundo atual e transformando-nos interiormente através da renovação da nossa mente. Hoje nós vamos falar do nosso relacionamento com os irmãos da fé. Como resultado do nosso relacionamento com Deus, ganhamos uma família, a família da fé, o corpo de Cristo. Todos os cristãos são irmãos em Cristo. Então, de que maneira eu posso me relacionar bem, saudavelmente com os meus irmãos? Em primeiro lugar, eu preciso ter uma opinião moderada a meu respeito. O nosso relacionamento com os outros irmãos é bem sucedido, dependendo da nossa autoestima. Por isso Paulo vai dizer que, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, versículo 3. Então nós precisamos ter uma opinião própria, equilibrada a respeito de nós mesmos. Às vezes nós colocamos as nossas paixões em jogo, às vezes nós colocamos somente a nossa visão, somente o nosso querer em jogo e não devemos fazer isso. A própria palavra diz que não devemos subestimar ou superestimar o nosso valor. Pensemos com moderação. Gálatas 6,3 diz isso, o versículo 3 do capítulo 12 de Romanos diz isso, Lucas 18, 9 a 14, tem uma narrativa onde Jesus ensina também esse fato. Em segundo lugar, nós fazemos parte de um mesmo corpo, e temos, porém, funções diferentes. Isso, além da gente ter uma opinião moderada a nosso respeito, é importante a gente entender que fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Porém, logicamente, temos funções diferentes. Paulo declara, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, capítulo 12, versículos 4 e 5. Então a gente precisa ter consciência de que o corpo é um, mas os membros são diferentes. Existe a unidade do Espírito na diversidade da comunhão do povo de Deus. Existe uma bela diversidade. Por isso que quando Paulo vai nos ensinar nos textos clássicos dos dons espirituais, nós podemos ter funções diferentes, porque a nossa maneira de viver e o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos também indica que podemos ter funções diferentes, dons diferentes e podemos agir de maneira diferente do nosso irmão. Então a ideia aqui é que na comunidade há uma diversidade de dons e nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos saber que o corpo é um, mas os membros são diferentes. Paulo fala dos dons de profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, prudência, exercício da misericórdia. Todos esses dons devem ser exercidos com excelência e com muita dedicação. Romanos 12, de 6 a 8. Então nós precisamos, meus irmãos, ter consciência de que dom nós temos. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? O seu dom está na área de ministério, de ensino, de exortação, de contribuição, de presidência, liderança, de exercício da misericórdia. Então todos esses dons devem ser exercidos com excelência, com muita dedicação. Em terceiro lugar e último lugar,
desse relacionamento com os irmãos, nós temos responsabilidade uns para com os outros. Paulo apresenta uma série de mandamentos mútuos, falando aqui da mutualidade no relacionamento de uns para com os outros no corpo de Cristo. Com objetivo, ele aponta para um objetivo. O objetivo é de melhorar o relacionamento entre os irmãos. O objetivo é que haja edificação em comunhão. Então, essa comunhão vai acontecer quando nós olharmos para essa série de mandamentos mútuos e colocarmos em prática. Quando nós, na comunidade, nós nos relacionamos com os nossos irmãos e colocamos essa série de mandamentos em prática. A saber, versículos 9 e 10, Paulo fala: amai uns aos outros com amor fraternal, sem hipocrisia e preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, ele vai dizer, em primeiro lugar, amar com amor fraternal, sem hipocrisia e preferindo-vos em honra uns aos outros. Em segundo lugar, ele vai falar, no zelo não sejais remissos. Temos que ser zelosos. Temos que ser, em terceiro lugar, fervorosos de espíritos, servindo ao Senhor. Quando nós servimos a Deus, a Jesus Cristo, a igreja, nós não temos tempo para falar mal do outro, nós não temos tempo para ficar de fofoca, de mimimi. Nós vamos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A grande ideia aqui é que o meu serviço demonstre o meu amor a Cristo Jesus. Em quarto lugar, regozijai-vos na esperança. Alegrai-vos, regozijai-vos. Tenham gozo na esperança, porque a esperança é que nos move a cumprirmos o nosso papel como irmãos em Cristo. A esperança nos dá novas expectativas, nos encoraja no nosso caminhar, no nosso viver. Em quinto lugar, sede pacientes na tribulação. Olha só, todos nós vamos passar por tribulação, mas nós precisamos aprender a paciência, né? Aprendermos a ser pacientes diante do erro, muitas vezes diante dos problemas, diante daqueles momentos de dificuldade que nós enfrentamos na vida e viemos enfrentando nesses 8 meses, praticamente quase 9 meses de pandemia. 1, 2, 3, 4, 5. Em quinto lugar, sede pacientes na tribulação. E sexto, sede perseverantes na oração. Sexto lugar, Paulo nos conclama a termos uma vida de oração. Orai sem cessar, o que ele fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, né? Devemos orar sem cessar. Sétimo lugar, compartilhar as necessidades dos santos. Então, se você tem que ser generoso. Se você pode ajudar o seu irmão, seja generoso com ele. Muitas vezes as pessoas não entendem porque a igreja ajuda, porque a junta diaconal ajuda, porque nós temos ministérios de ajuda do ponto de vista de cestas básicas, do ponto de vista de ajudar com remédio, com aluguel, com energia e água. Nós fazemos isso porque entendemos que se Deus tem nos dado, nós temos que compartilhar as necessidades com os nossos irmãos. Oitavo lugar, praticar a hospitalidade, né? Sermos bons anfitriões. E a palavra de Deus, quando ela fala aqui de hospitalidade, ela não está falando da nossa família e nem dos nossos irmãos, ela está falando e se dirigindo muito mais aos estranhos que precisam de hospitalidade. Olha só que coisa, porque por outro lado é fácil nós hospedarmos a quem nós conhecemos, de quem nós gostamos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos da igreja. Mas aqui a prática da hospitalidade vai além disso. Nós devemos sim hospedar os irmãos, a família, mas também aquele que tanto precisa. Mais um ponto aqui, o nono ponto, abençoai os que vos perseguem e não os amaldiçoeis. A necessidade, meus irmãos, de nós entendermos que
Nós não somos amados pelo povo do mundo. Nós somos um grupo de pessoas que é o grupo da cruz, o povo da cruz, o povo da comunhão em Cristo Jesus. E não vamos amaldiçoar ninguém, vamos abençoar, vamos colocar brasas vivas na cabeça desses nossos irmãos e amigos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso daqui é algo contextual. Eu preciso ser alegre nos momentos alegres e chorar nos momentos tristes, quando alguém perde um ente querido, quando há um problema de relacionamento. Isso é uma coisa muito básica no Evangelho e no cristianismo. 11º ponto, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Olha só, chamando a gente para ser humilde como aquele que é humilde, convidando-nos a ter o mesmo sentimento uns para com os outros. E em último lugar, não seja sábio aos vossos próprios olhos. Todos esses textos em Romanos 12, de 11 a 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mandamentos de mutualidade. 12 mandamentos que nos ajudam a termos um relacionamento saudável com os nossos irmãos. Amanhã falaremos, ou amanhã não, mas amanhã é o Éder, na sexta é o Plínio, no sábado eu volto e falaremos sobre os nossos relacionamentos com os nossos inimigos, que Paulo trabalha no final da sua carta a Romanos. Ok? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos de forma saudável uns com os outros. Como os irmãos da igreja, nós possamos ter uma posição de humildade, de gratidão no nosso coração e possamos viver, Pai, de forma humilde, de forma grata, nos relacionando uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê esse tipo de comportamento, para que possamos ter um relacionamento saudável na tua igreja. Te pedimos isso em nome de Jesus, pedimos a bênção sobre os nossos irmãos e clamamos, Pai, para que possamos ser uma igreja amiga, acolhedora e cada vez mais missionária. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente noite e que a paz de Cristo te acompanhe sempre. Um beijo para vocês, um abraço virtual em nome de Jesus. Amém.